Estou sendo ouvido aí atrás? Sim. Então, tá bem. Bom, meus irmãos, mais uma vez fico o agradecimento pela oportunidade de serviço, das reflexões. Repetidamente, gostamos de sempre lembrar que os dois ouvidos mais próximos da boca que fala são os nossos. Portanto, nenhum tema, nenhuma conversa, nenhum assunto, nenhum encontro vem para nós e ao nós nos manifestarmos. Certamente estamos entrando numa interação antes de estarmos com aqueles que estão à nossa frente, estamos com aqueles que estão em nós, né? Dentro de nós. O nosso tema de preparo logo da Gênesis, no capítulo 1, item 62, caracteres da revelação espírita, nos traz ideias importantes, lembretes satisfatórios, quanto a temas que vêm sendo desenvolvidos aqui nas últimas palestras, que é o foco do nosso encontro de hoje também. Quer falar da vida após a vida, da vida essa que nós estamos vivendo, né? Então tivemos nosso irmão Newton falando sobre bem-aventurados misericordiosos, né? E colocando toda aquela questão dentro desse capítulo, falando sobre as aflições, né? Que tem tudo a ver também com essa questão da misericórdia que nós temos que ter por nós mesmos, da compreensão de por que estamos aqui e com nossos irmãos. Tivemos o nosso irmão Varley, né? Varley, parece? Nossa, nome para mim É Varley. Varley. Pelo menos não rebatizei, que é um erro que eu tenho. E o pior é que às vezes por educação as pessoas eu chamo errado e elas respondem. Então aí pronto, é difícil mudar. Que falou muito bem sobre o processo das reencarnações, né? Toda essa coisa. Nossa irmã Ana aqui, que falou sobre as questões da vida após a morte, questões de suicídio, né? E eu estive olhando no YouTube um pouco, pegando os ganchos aí dessas esferas da palavra, da linguagem espírita, e resolvi fazer uma adaptação de um tema que já tinha antes colocado de outra maneira, em outra oportunidade, que é a questão do arrependimento e da reparação. Porque fundamentalmente o processo da educação através das reencarnações sucessivas, a vivência que nós temos com as nossas aflições, nos nossos aprendizados, principalmente nos nossos resgates, a própria questão do entendimento dos sofrimentos que temos após a morte, às vezes em momentos de perturbação, quando somos defrontados com a nossa consciência, ganhamos com a ausência do corpo, assim, além da lembrança de coisas anteriores, mas ganhamos assim uma maior percepção, afastado dessa situação física onde nós estamos, sobre os nossos erros em relação às leis do Pai. E, consequentemente, na medida que não tenhamos tido a oportunidade de despertar para fazer as devidas reparações, aquilo nos dá as angústias devidas, né? E justas, e também nos compromete para as próximas caminhadas nessa justiça e extrema bondade. Justiça ao nos fazer crescer por nossas próprias pernas e da reparação daquilo que de alguma maneira fizemos a nós próprios e aos nossos irmãos de caminhada. Então, esse é o contexto. Aí eu já de cara, né, nessa parte do nosso preparo, eu sublinhei, né? Nós existimos, portanto, o nada não existe. Eu acho que todos aqueles que estão sentados aqui, os que eu estou vendo, e nossos irmãos e irmãs do outro lado da vida, eles já sabem. E nós sabemos, não é? Inclusive por todos os estudos da doutrina espírita. Eis o que somos e o que sereis, dizem eles, né? E nós também acreditamos nisso, certamente. Seguis a esmo,
mas nós vos mostramos o propósito. Isso é um grande balançar conosco, porque nós somos tão envolvidos às vezes, não só pelas nossas dificuldades de aprendizados pretéritos, mas muito por toda essa atmosfera física que nos envolve, pelo materialismo natural nas lutas da sobrevivência, pela ambição, por questões de orgulho e egoísmo. Então, é importante que nós tenhamos essa ideia que a doutrina nos estimula muito a desenvolver, que deixemos de seguir a esmo, porque a doutrina nos orienta que temos um propósito na nossa caminhada. Sabemos e acreditamos que quando viemos para cá, e mais essa oportunidade, certamente alguns de nós, uns mais, outros menos, ficamos numa fila muito grande, como nos é orientado, e a ter a benesse de estarmos aqui mais uma vez para aprender, para resgatar, corrigindo as falhas de outros momentos nessa terra, ou quem sabe em outros orbes, né? Até menos adiantados. Nós temos que ter um propósito. Esse propósito está no nosso plano encarnatório. E como nos é dito a todos os cristãos, que a cruz não é dada a nós maior do que nós podemos carregá-la. O que não quer dizer que, como o Pai que esteve entre nós, né, como o Cristo Jesus, não tropecemos, não caímos, não vamos sentir aquele peso, que de vez em quando não virá uma mão nos ajudar, inspirada por aqueles que ali estão também acompanhando e torcendo por nós, que a torcida é grande por nós. Nós costumamos muito nos preocupar com a torcida contra, né? Mas a contra até motiva, às vezes, a nossa própria força, né? A torcida por nós nos acalenta, nos coloca no coração. Nós temos essa sensibilidade, embora não totalmente consciente. Então é importante saber que temos um propósito. E para quem está na doutrina, e para quem, mesmo antes da doutrina, ou fora dela, sempre acompanhou as questões do cristianismo, da lei do amor que Jesus veio trazer a nós sabemos que o nosso propósito é desenvolver a nossa fraternidade, nosso processo de caridade, nos melhorarmos enquanto espíritos, né? A vida terrena representa tudo para vós. Infelizmente, muitos mesmo nessa terra, por uma necessidade real de sobrevivência. Mas muitos outros também por uma necessidade menor um pouco da sobrevivência, embora também de sobrevivência. E para um grupo menor ainda, também menos necessidades ainda de sobrevivência, mas todos nós, todos os grupos, com imensa necessidade de superarmos nas nossas dificuldades existenciais. Hoje eu falava com uma pessoa, isso não está aqui não, mas quando vem eu sou indisciplinado, eu sigo. Eu falava com uma pessoa na hora do almoço, que estava comigo, uma pessoa que já tem bastante idade, né? Bem idade, mais do que eu, então embora vê que é muito. E que já está misturando um pouco algumas ideias, inclusive as próprias ideias que ela aprendeu, né, uma linha cristã mais tradicional. E eu estava com dificuldade, né? O pessoal da mesa uns ficou mais agitado. Eu não fico tão agitado não, fico ali tentando chegar junto. Aí, está assim para mim, pois é, porque eu estava ouvindo hoje, eu gosto muito dessas missas, essas coisas assim, estava ouvindo hoje, aí começou a me misturar o discurso. Eu vi que estava misturando, porque não é, eu não assisti a missa, mas sei que aquele discurso ali não está, pode estar outros, né? Diferente um pouco dos nossos, mas aquele não está. Estava sabendo, os ricos são ricos, não tem problema, são ricos mesmo, que estão aqui, porque tem direito de ser rico. E quando sair daqui, não vão para o inferno, eles vão para o céu direto. Aí eu já estava esperando que os pobres vão para o inferno, né? Eu já estava na espreita assim. Os pobres também, uns vão, outros não vão, uns vão para o inferno. Aí o pessoal começou a ficar agitado na mesa, e eu ali calmo. Aí fui lá conversando, aí ela virou para mim e disse assim, mas olha, não acredito nada disso que eles falam, eu vou pela minha cabeça. Aí
Já comecei a puxar aqueles assuntos, né, que eu já conversei várias vezes, mas é interessante, porque a razão está indo, a razão está vindo, não é? E a pessoa vai tendo, às vezes, uma lucidez imensa, às vezes a lucidez dentro do nosso parâmetro de lucidez cai, às vezes intermedia. Eu olho e digo assim, não é que nós vamos ficar, ou talvez já estamos um pouco, alguns de nós, mas é o seguinte, quando espíritos, não só por estarmos encarnados, essa nossa lucidez também andar para lá e para cá, e de vez em quando nós nos deixamos influenciar pela grande bagunceira da casa, que é essa daqui. Não é a razão amadurecida à luz da doutrina, não é uma razão amadurecida à luz de uma reflexão pela lógica, é a mente que busca sempre, de alguma maneira, segundo o seu estágio evolutivo, uma forma de explicar, justificar, perdoar, julgar tudo aquilo que, se formos pelo Evangelho, mais facilmente acertaríamos, não é verdade? Mas eu vou partir direto por uma coisa, entrando no tema que o Chico Xavier nos coloca com muita propriedade, como tudo que ele coloca, ou colocou. Somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. E aí eu recorri a 3 perguntas do Livro dos Espíritos, 990, 991, 992, para nós entrarmos no nosso tema. Na 990 diz assim: o arrependimento se dá na vida física ou espiritual? Kardec pergunta aos amigos espirituais, eles respondem: na vida espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Sem falar em idade, amadurecimento, em outras vivências, mas só pegando a doutrina, ela nos dá bastante clareza, através de nossas obras, através do próprio Evangelho de Jesus, né, que a diferença entre o que seria o bem e o que seria o mal, porque a referência é o Evangelho. Não é nenhuma especulação filosófica de ordem pura e simplesmente intelectiva. E o Evangelho, ele é claro, né? Porque se pegarmos cada parábola daquela que está lá, terapeuticamente ou não explicada em obras complementares, como temos algumas, mas a parábola em si, mesmo com as palavras e com os exemplos próprios à época, para aqueles que Jesus dirigia a parábola, elas são extremamente atuais. Já falamos isso aqui e repetimos mais uma vez. Porque ela pode ser, elas são trazidas para cá, e o que mais às vezes nos surpreende, na verdade nos coloca até um pouco de ansiedade, se nós não estivermos atrelados à doutrina, à fé, à compreensão do estágio em que nós estamos, é que parece só, que as coisas continuam exatamente da mesma maneira enquanto nossa ação moral sobre a Terra e sobre a nossa caminhada. Mas na pergunta 991, Kardec então especifica um pouco mais, uma parte que nos interessa. Que consequência produz o arrependimento na vida espiritual? E os espíritos respondem: desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Aquela fila que nós não lembramos, mas entramos. Tem gente à beça lá. Acredito que mesmo lá tem alguns que, se puderem, passam à frente dos outros. Não é? Aqui é fácil, aqui se a gente estiver toda hora com várias estratégias, chega a ser às vezes interessante. Antigamente eu me irritava. Hoje, como eu estou tentando melhorar, eu me divirto, porque às vezes é interessante, né? Até as estratégias que as pessoas usam. E continuo: o espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas e desenvolver, evidentemente, seus aprendizados, né? Aí faz uma nota que na 332 seria bom dar uma olhadinha, e na 975 eu fui dar uma olhadinha.
Na 332, assim, o espírito pode antecipar ou retardar o momento de sua encarnação? E eles respondem aos amigos espirituais: pode antecipá-lo, solicitando em suas preces. Certamente, muitos de nós rogamos muito pela oportunidade, porque ao sair, nos demos conta de tudo aquilo, num processo de arrependimento, e que fizemos inadequadamente, e, evidentemente, temos pretensão de, numa nova oportunidade, repararmos aqueles escorregões, né? Mas os espíritos, na mesma resposta, continuam: podem também retardá-lo, mas não o fazem impunemente. Ele sofre como quem recua diante do remédio salutar que pode curá-lo. Lá para voltar, e aqui para nos corrigir. Não é? Eu olho, por exemplo, para o nosso médico que eu conheço mais presente e tenho certeza que ele já ouviu várias vezes a frase: mas eu não gosto de tomar remédio. Não é? Isso eu não vou tomar não. Isso eu não vou tomar não. Né? Ou sai de lá e, se ele puder acompanhar lá de perto, ele vai ver que a pessoa não toma, que a pessoa continua comendo o que não pode comer, que a pessoa não faz o seu exercício físico. Estou dando alguns exemplos assim comuns, né? Mas em outras tantas coisas nós sabemos o caminho. Aliás, se soubéssemos mesmo, tivéssemos aprendido estando na doutrina, era só seguir aqui a receita, que pode ser até que o doce desandasse de vez em quando, que não ficasse tão saboroso como o que a outra pessoa está fazendo, mas certamente estaríamos dando a nós o alimento necessário para fazermos as devidas rearrumações do nosso caminho. E eles, da 775, uma coisa que nos é importante lembrar, que Kardec pergunta: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, é o que faz seu suplício, respondem os amigos espirituais. Sofrem por todo o mal que praticaram ou do que foram causa voluntária, por todo o bem que poderiam ter praticado e não o fizeram, e pelo mal que resultou do bem que não fizeram. O Evangelho também nos costuma dizer que já é, vou usar um termo mais coloquial, já é legal não termos uma chamada virtude passiva, não fazer mal aos outros, dentro da nossa possibilidade mental. Mas que é importante que desenvolvamos uma virtude ativa, fazer o bem. Não fazer mal já é bom, mas fazer o bem aos outros e a nós também. Não é? E na 992 dá um encaixe real para o nosso tema, porque diz assim, Kardec pergunta: e o arrependimento ainda na vida física? Onde estamos? Fazer, responde os amigos espíritos, fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas, quando a consciência apontar o erro e lhe mostrar uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. E esse é o foco do que nós estamos. Não vamos esperar para chegar do outro lado, para ficarmos chateados, não vamos esperar aquela fila de novo, que deve estar grande a beça, mais uma vez, não é? Sabemos que tudo é de maneira justa, isso a gente tem certeza. Mas a maior justiça para com nós mesmos é agora, nesse aqui e agora, começarmos a trabalhar cada vez de maneira mais consciente, para nos melhorarmos, para corrigirmos o nosso caminho, para não fazer mal se ainda fazemos algum dentro da nossa consciência. Conforme a gente vai andando, a gente vai pensando que mal que não está fazendo, quando olha para trás, bom, mas aquilo ali eu não devia ter feito. Poxa, aquilo ali, né? A gente vai pensando e vai vendo que, às vezes, você acaba de fazer hoje, a doutrina é tão rápida que ela vai batendo, né? Você acabou de fazer, antigamente demorava 2 dias, agora são algumas horas, agora, às vezes é um segundo. Você acabou de fazer, eu acho que eles chutam a gente com mais rapidez, né? Ou então com a mesma rapidez de antes, mas nós sentimos mais rápido. E a gente vai despertando.
Daí o tema que nós escolhemos, a valorização do presente nessa oportunidade de vida, num processo reeducativo que nos é misericordiosamente oferecido pelo bondoso e justo Criador. Essa é a melhor encarnação, já ouvimos isso várias vezes, vários amigos espíritas, né? Então eu vou pedir a permissão de vocês para ler um textozinho. A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, é o livro da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma profissional da área de saúde, importante, faz trabalhos com pessoas que estão em processos terminais, né? Então, ela, muito interessante. Essa páginazinha desse livro me chamou a atenção e eu me dou o direito de lê-la. Tomara que vocês gostem também. Nessa página tem o título: Medo da Morte, Medo da Vida. Muita gente diz ter medo da morte, e me espanto quando vejo como vivem. Bebem além da conta, fumam além da conta, trabalham além da conta, reclamam além da conta, sofrem além da conta. E vivem de um jeito insuficiente. Gosto de provocar dizendo que são pessoas corajosas, têm medo da morte e se apressam loucamente em encontrá-la. Quem diz ter medo da morte deveria ter um medo mais responsável. Quem sabe poderíamos dizer que deveriam ter respeito por ela. O medo não salva ninguém no fim. A coragem também não. Mas o respeito pela morte traz equilíbrio e harmonia nas escolhas. Não traz imortalidade física, mas possibilita a experiência consciente de uma vida que vale a pena ser vivida. Mesmo que tenha sofrimentos aliviados, tristezas superadas por alegrias, tempo de beber para celebrar, de fumar para refletir, de trabalhar para realizar-se, mas tudo na medida boa, na medida leve, nada em excesso, me permito acrescentar. Podemos tentar acreditar que enganamos a morte, mas somos ignorantes demais para tal feito. Não morremos somente no dia de nossa morte, morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não que estamos vivos, de estarmos vivos. Mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos, privados dessa consciência. Morremos antes da morte quando nos abandonarmos, morremos depois da morte quando nos esquecerem. Nós seremos lembrados certamente por tudo aquilo que fizemos de bom, mas também por tudo aquilo que deixamos de fazer. E quem sabe, pelo muito que possamos ter feito de mal. Né? E o que nós levamos daqui, nós já aprendemos, a doutrina bate na nossa cabeça com isso, e essas cabeças duras não a deixam entrar. Levamos daqui o que aprendemos, levamos daqui o que resgatamos. Essa é a herança real que vamos levar daqui. E ao chegar do outro lado, teremos que, evidentemente, dar conta num tribunal honesto. Isso já é um negócio legal. Para quem está aqui embaixo, sabe que o tribunal honesto é outra coisa. É aquele que não vai te considerar injustamente, mas que vai, por justiça, te dar a oportunidade de corrigir tudo aquilo que aqui você não pôde fazer e uma outra possibilidade futura. Eu lembrei aqui dessa experiência, vou até para não esquecer. A gente aprende em todos os lugares, né? Uma vez eu fui participar de um grupo de... aqueles grupos de finais de semana, de melhoria da cabeça da gente. Estou tentando lembrar o nome agora, mas... era um grupo de... vou dizer o nome do diretor, porque é um médico, foi muito bacana e muito meu amigo, um psicoterapeuta também, Dr. Paulo Costa Lopes, um dos mestres de análise transacional lá no Rio e tudo. Eu sei que tinha gente de todo tipo ali. Até na época, a dona lá de um local que eu trabalhava era muito sensível a essas coisas. Eu falei com ela, foi bom. Foi um final de semana maravilhoso. Aqueles finais de semana que você acha que segunda-feira vai mudar toda a tua vida. Como quando a gente vê a doutrina, fica entusiasmado com determinadas coisas da doutrina, mas na segunda-feira, com aquele regime também que a gente vai começar na segunda, não faz.
Mas uma experiência que me chamou muito a atenção, e hoje eu entendo mais ainda, inclusive desse tema, e dos que antecederam as outras palestras, é que uns 15 minutos finais, quando já estava encerrando no domingo, reuniu o grupo todo, criou aquele clima, né? Desceu a luz, deu uma vela na mão de cada um papelzinho para não pingar e não machucar. Nós acendemos as velas, disse lá umas palavras, aquela coisa toda. E a proposta, eu vou simplificar, é o seguinte: é para cada um de nós imaginar que só tínhamos, quando fôssemos falar, 5 minutos de vida, dessa vida física, né? Então, o que nós gostaríamos de ter feito que não fizemos, ou o que vem na nossa cabeça, né? Você fica impressionado com o pessoal naquele clima, naquela coisa, as coisas que saem ali. E eu diria o seguinte: algumas extremamente simples, nós é que complicamos. Alguém lembrando de uma reparação que não fez, de uma desculpa que não pediu, de um beijo que não deu, da paciência que não teve. E alguns nem conseguiam falar, ficavam assim. Dizem, eu não me lembro da última vez que eu morri, mas dizem que muitos de nós, a doutrina também nos lembra em determinadas passagens, que quando estamos realmente no processo, a muitos de nós é facultada essa possibilidade de enxergar a vida, só que aí não dá para voltar. Tem que entrar no final da fila de novo, esperar a nova oportunidade. Então é sempre bom, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, que a gente chegue em casa e já planeje começar amanhã, quem sabe com alguma coisa que podíamos ter feito por nós mesmos ou por outro, e ainda não fizemos. E geralmente, acreditem, eu falo com confiança nisso, com toda a minha limitação, não são as coisas mais difíceis. Nós gostamos de olhar o difícil, o grande. E aí vem logo o termo, uma das palavras fundamentais, que é o arrependimento, que é aquela lamentação que nós costumamos ter, mas muitas vezes infrutífera, porque ela não nos ajuda a reparar, ela só é autodestrutiva. Então eu recorri a um livro da Hermance Dufour. Eu gosto muito dos livros da Hermance Dufour, que ela inspira, né, do Vanderlei de Oliveira, que é Mereça Ser Feliz. E lá, quando fala do arrependimento, dá 3 traços, que vamos pensando se nós temos esses traços, que caracterizam um verdadeiro arrependimento. Ele começa com o estímulo do desejo de melhora. Todos nós estamos aqui, estamos com o desejo de melhora, né? Aqui o desejo de melhora expressa através da necessidade de reconhecer a própria penúria que nós temos moral ainda, né? De verificar os nossos erros. Lembra daquele conhece a ti mesmo, tão falado por nós e tão relembrado naquela pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos: e o que devemos fazer para tratar da nossa felicidade? E estou usando minhas palavras agora, não estou lendo a pergunta com as palavras da tradução. E eles dizem: fazei o que um sábio da Grécia já vos ensinou. Conheça-te a si mesmo. Depois vem lá na 919A, Santo Agostinho, dando todo o roteiro, mas não é a nossa conversa nesse momento. Aí, conhece a ti mesmo, está lá no templo de Apolo, né, dos romanos, éticos, gregos, lá na Baía de Delfos, já conhecemos essa história. Só que embaixo tem uma outra palavra, uma outra frasezinha, que quase não é comentada. Eu acho que eu tive chance uma vez de falar sobre ela aqui. Em cima é conhece-te a ti mesmo, embaixo é nada em excesso, que aliás é falado naquele livrozinho ali, não é? A gente fica tão às vezes querendo tanto, que a gente não faz o que pode. E alguma coisa nós sempre podemos fazer. E aí eu lembraria dessa nossa angústia de fazer o que pode, nesse mesmo livro, se referindo a um outro dela, que é a Reforma Íntima Sem Martírio, que diz o seguinte: não confundam
o desejo de melhora com a angústia pela melhora. E 3 pontos nos ajudam a fazer essa diferenciação. O primeiro ponto, para a gente harmonizar, é o que eu gostaria de melhorar. O nosso ego quer melhorar um montão de coisas. Falar comigo, eu faço uma lista de um montão aqui. E certamente muitas não vou cumprir tão cedo. O segundo é o que devemos melhorar. Algo que a gente gostaria ou que a gente deve, que é prioritário. Que muitas vezes também nossa consciência não nos diz o que é prioritário. É o nosso ego que costuma nos mostrar o que para ele seria importante. E o terceiro é o que eu consigo melhorar. Porque às vezes na angústia de fazer muito, ou na cobrança de fazer o tanto, você não faz o pouco que você pode. E é de passo em passo que nós subimos uma escada, é de passo em passo que nós evoluímos, é de passo em passo que nós nos restabelecemos de uma moléstia, é de passo em passo, inclusive que também adoecemos, inclusive que também erramos. Só olhar que eu tivesse feito aquilo e depois fiz isso, porque aí fui ficando comprometido, aí eu estou vendo, estou fazendo isso. E não é uma ráfia tão bonita como essa que está aqui. O desejo de melhora também é interessante que nós nos lembremos, aliás, daquele postulado do Einstein que eu gosto muito, que também vivo repetindo, talvez aqui já tenha falado, que a maior insanidade nossa é querer todo dia fazer as coisas da mesma maneira, mas achar que vamos ter resultados diferentes. Reparem só, depois um dia me digam, se me encontrarem por aí, ó, pode discutir do outro lado da rua, ó, papo furado. Ou então, faz só assim para mim, que tá legal, isso aqui é isso mesmo. Também a ideia da gente saber o seguinte: não se melhora sem se sacrificar. O sacrifício, aí lembramos aquilo que é mais, que o Evangelho lembra também, que o maior sacrifício que Deus quer de nós não é naquelas oferendas ao Pai, lembra? Se for fazer alguma oferenda ao Pai, antes deixa ao pé do altar e vai reconciliar-se com aqueles seus. Eu vou mudar um pouco o termo, vou parafrasear um pouco o Evangelho. Vá reparar aquilo que você, de alguma maneira, deixou de fazer para você ou para os outros. A renovação espiritual e serviço constante em situações onde estivermos é sempre uma forma de reparação, se não diretamente aquele a quem nós prejudicamos, ou aquilo a que nós não deveríamos ter feito e não fizemos, mas é sempre uma forma de nós irmos reparando o caminho. O segundo é o sentimento de culpa, que é uma palavra que eu não gosto. Eu não gosto dessa palavra culpa, porque ela tem uma conotação popular muito de sentença. Embora ele saiba que há o dolo e a culpa, né? Mas eu vou falar em sentimento de responsabilidade. Porque o sentimento de culpa, do jeito que nós o recebemos e o carregamos, ele adoece e alimenta o remorso. A responsabilidade, a culpa no sentido de responsabilidade, nos traz a vida, nos traz a ação positiva. O remorso nos traz a morte, fisicamente falando e no nosso processo evolutivo. Em nosso estágio de aperfeiçoamento espiritual, podemos tomá-lo como um fator de impulsão. A responsabilidade, que o livro fala de sentimento de culpa, não estou criticando de maneira nenhuma, estou apenas fazendo a minha visão, que a minha ajuda. Desde que atentos às suas camuflagens e nuances versáteis. Quais são as camuflagens e nuances versáteis? Aquelas da mente. A pessoa prefere, ao invés de se responsabilizar e correr atrás do prejuízo que causou a si próprio e ou aos outros, ela vai e entra em processos de depressão. Nosso irmão também falou isso muito bem, de angústia. Aproveita as síndromes da moda, né? Tem algumas síndromes que são da moda, é até chique você tem uma síndrome dessa às vezes, embora não é nada bom. Desmerecimento, desvalor, posturas de vítima da vida. Em análise nacional chamamos coitadinho de mim, está sempre coitado. Por quê? Porque toda vez que aparece uma vítima, em função de um pretenso, nem sempre o é, perseguidor,
tem sempre um salvador. Ele é salvador, tem sempre um montão. Até dentro de casa é assim, né? O pai chega em casa assim de noite, às vezes ele é um pouco cansado, falando em pai é figura, pode ser o contrário, tá? Hoje eu sei que é tudo um pouco diferente. O pai chega em casa, a mãe diz assim, pô, falando de tal hoje, como é que estão os meninos? Ih, fizeram isso, fizeram aquilo. Aí o pai já está cansado, chega e começa a espinafrar. Os filhos estavam de perseguidores da mãe, pela história da mãe, tiveram aborrecido. O pai entra de salvador, vai em cima dos perseguidores dos filhos. Aí a mãe vai e diz, pô, mas não precisa exagerar, por que você foi fazer assim? Ó, filho era perseguidor, o pai quando vai ele vira vítima diante da mãe, a mãe era perseguidora quando denunciou o pai, acaba que agora ela entra de salvadora, e o pai que era salvador acabou que ficou de perseguidor. Olha, é o triângulo vítima, perseguidor, salvador, né? A nossa sociedade, nosso meio político, nossos psicoterapeutas explicam muito isso, e alguns sabem jogar maravilhosamente com isso, né? Quantas vezes a vítima vira o culpado, ainda mais nesse estado de desequilíbrio espiritual que se reflete do direito, se reflete em todos os lugares do nosso país. E o esforço de superação, terceiro ponto, aí é que está o nosso negócio. É a ação que promove o equilíbrio no processo de arrependimento. Não existe arrependimento real sem reparação. Não existe. Reparar de alguma maneira. Querer melhorar, sentir-se culpado, responsável, e nada fazer é muito doloroso, alimentando a possibilidade do sentimento de culpa adoecer no remorso. Como eu já falei. Então repara, resolve. Pede desculpa. Difícil às vezes, né? Não é aquela desculpa que joga o peso para cima do outro, não. É realmente reconhecer o erro. Eu me lembro que fiz uns trabalhos uma vez de constelação sistêmica, então quando eu tinha aquele jogo que mostrava familiar, né? Constelação sistêmica, com aplicação familiar, tinha aquela coisa, vinha lá vamos falar assim, as energias, né? Com as pessoas e tudo, e aí a orientadora dizia sempre assim, nunca chegue e peça simplesmente direto perdão ao outro, está jogando para cima dele, a responsabilidade que é sua. Primeiro, diga assim, sim, eu errei. Aí depois continua. Às vezes a pessoa chega assim com ar até de... Só não estou com o véu e a cruz porque não me permitiram. E joga para cima todo você que sofreu tudo de mim, me perdoa. Se observar, às vezes a expressão está dizendo outra coisa. Me perdoa porque eu mereço. Afinal de contas, eu estou pedindo desculpa, perdão a você. Então, sim, eu errei. Importante lembrar que enquanto o arrependimento vivifica a responsabilidade moral em reparar o erro cometido, arrependimento real, alcançando o auxílio das esferas superiores, porque quando a intenção, lembra, é real, eles sabem. Às vezes a gente se engana aqui, mas eles sabem. O remorso nos vulnerabiliza e progressivamente quebra nossas possibilidades de resiliência, de resistir. Aí tem um quadro que não é o caso aqui, não é o foco nosso, mas que mostra como nós ficamos vulneráveis, inclusive no chakra solar, no centro de energia solar, desequilibrando todo o nosso processo, permitindo a entrada. A pessoa culpada, ela é vulnerável a todo mundo que quer te perturbar, principalmente os que não são amigos, estão do lado de lá, porque eles percebem com mais facilidade os processos. E a reparação? Do que se constitui a reparação? O céu e o inferno nos diz isso de maneira direta. No seu capítulo 7º do livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, o Código Penal que nós já conhecemos, né, pelo estudo, a reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a que se fez mal. Aquele que não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, o fará em outro. E muitas vezes, já tivemos aqui as notícias, de maneira, o mal que é feito a ele ou a si próprio, quando inclusive nos despedimos, de maneira inconsciente pelos nossos hábitos e práticas, através de abreviar o tempo que nos foi dado para nos recuperar. Ou, num processo de desequilíbrio maior,
com intenção, recaímos naquilo que você bem colocou e arrastamos nas perturbações que vêm após a morte, aquelas questões todas. E o Evangelho e o céu e o inferno ainda continuam. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto ou efetivo. Nesses casos, a reparação real faz-se no que se deixou de fazer. Veja bem, nem sempre a outra diretamente, mas sempre a outra indiretamente. Mas diretamente. Então aí o que você faz? Cumprir os deveres que foram negligenciados. Quaisquer deveres negligenciados. Ou desprezados, desqualificados, achando que aquilo é importante. Isso não vou fazer não, se deixar para lá. Vai até daquele papel que caiu conscientemente que você viu, mas preferiu deixar ali naquele lugar limpo, ou mesmo que sujo, o teu só vai ter saber a tua responsabilidade, né? As missões em que se está falido, qualquer missão, até nas missões de caridade, o cara já está dentro da casa fazendo uma missão de caridade, mas na missão ele às vezes é negligente, é impaciente, não é humilde, é soberbo. Uma vez eu estava brincando, há duas maneiras de você entregar uma cesta básica a alguém que precisa e que vem buscá-la, né? Uma é do degrau de cima, a outra é no mesmo plano. É diferente. É diferente. Eu fui participar de um trabalho aí, não interessa qual, onde, quando, nem se foi aqui ou ainda no Rio, e eu fiquei um pouco incomodado, porque eram tantas selfies que estavam sendo tiradas do trabalho, e eu, ao mesmo tempo, queria ser indelicado, queria que eu ficasse junto. Mas eu, não vim aqui para tirar selfie, entregando alguma coisa, fazendo, pô, isso não tem nada a ver, pô. E a desculpa sempre é, não, mas é para promover o trabalho, é para chamar novos trabalhadores. Pode ser que seja, até a intenção mais consciente, mas não é, está ali para ouvir, para dar a mão, para acolher, para se sensibilizar, nunca para se mostrar. Aí tem lembre-se de lembrar e nunca esquecer, eu adoro brincar com essa frase lá do coach, não vivemos para julgar, e sim para aprender e aceitar. Eu vou me permitir ler como nossa reflexão final, pedindo para nós todos, eu já li isso aqui várias vezes, viu? Mas eu adoro ler isso daqui, porque eu ainda não aprendi, totalmente não aprendi, entrou, mas ainda não entrou bem mesmo, entendeu? Só entrou assim um pouquinho, chama-se desapego. Então, que nós possamos nos lembrar e lembrar de nunca esquecer que somos como folhas de uma grande árvore. Quando o vento passa, nos leva para onde a força indicar, a força da vida. Todos somos espíritos, todos somos imortais. Nós não temos cor, não temos raça, nem bandeira que limite a nossa ação. Às vezes, é preciso que o vento nos leve até determinado lugar para aí desempenharmos uma tarefa. A gente se esconde no corpo quente, no coração amoroso, esperamos, né? E então renasce vestido de carne, com roupa branca ou preta, ou amarela, bonita ou feia. Quando chega a hora e o vento sopra novamente, partirmos, deixamos a roupa usada e rumamos para onde a vida nos conduzir, para viver outra experiência. Por isso é que devemos nos desapegar das coisas do mundo, mesmo daquelas que são boas. Estamos de passagem, somos todos peregrinos, romeiros da vida. Em nossa viagem pelo mundo só possuímos, na verdade, aquilo que doamos, que oferecemos à vida, o amor, as virtudes, o bom caráter. As outras coisas são muletas que usamos para ajudar na caminhada. Assim que aprendemos a andar direito, com a cabeça erguida diante da vida, aonde cada um de nós consegue, dentro do nosso plano, né? Deixamos tudo de lado para partir rumo ao novo aprendizado. Ficará para trás tudo aquilo que nos prende ao chão, à retaguarda.
é preciso se desapegar do mundo, usar as coisas que estão nele, sem se submeter a elas. Essa é a verdadeira essência da sabedoria. Somos todos imortais, espíritos, filhos da vida, filhos de Deus. Coisas passageiras não fazem parte do que é eterno. E o que é eterno não pode ficar preso àquilo que é passageiro. Pensem nisso, meus filhos. Eu acrescentaria humildemente. Digo, pensemos nisso, meus irmãos e irmãs dos dois lados da vida. Olhemos para as nossas possibilidades de arrependimento e possamos nos comprometer. Não para a semana que vem, nem para segunda-feira só de conversa, mas que possamos nos comprometer com nós próprios e com aqueles que nos assistem, porque aí estarão conosco, com aquilo que precisamos e ainda podemos reparar. Porque certamente temos tempo suficiente para repararmos muita coisa, se não totalmente de forma prática e direta, a nível da nossa consciência. E essa doutrina maravilhosa que nos foi dada a oportunidade de juntos estarmos estudando, certamente, talvez seja um dos maiores presentes que nos deram, na possibilidade que temos de compreender, aceitar, entregar para o nosso trabalho, confiar que assim estaremos assistidos por aqueles que trabalham em nome da luz e, por isso, sermos eternamente gratos. Obrigado aí pela me ouvir.